Olá, galera, tudo bem? Voltando aqui para falar um pouco agora dos exercícios de aula, tá bom? A ideia é usar esse vídeo como um fechamento da apostila, e aí a gente vai tratar um pouco dos exercícios de aula da aula 8, da aula 7, da aula 6 e da aula 5, tá bom? Eu não vou tratar de todos os exercícios, eu vou tratar daqueles que são mais importantes em determinada parte do conteúdo, tá bom? Aqueles exercícios que eu acredito serem chatos, entender. E aí, se vocês quiserem anotar aqui já está o gabarito para vocês, beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício, falando da Assembleia Nacional Constituinte, tá bom? Aquela que eu comentei com vocês, que ela foi inicialmente, você teve uma assembleia, houve uma discussão, foi feita a Constituição e no momento de ela ser promulgada, o imperador cerca o prédio da Assembleia e ele outorga uma Constituição. Então vamos lá. No início dos trabalhos da primeira Assembleia Constituinte da história do Brasil, o imperador afirmou esperar da Assembleia uma Constituição digna dele e do Brasil. Na sua resposta, a Assembleia declara que fará uma Constituição digna da nação, de si e do imperador. Essa troca de palavras entre Dom Pedro I e os constituintes refletia uma disputa sobre a distribuição dos poderes políticos no Estado. Então, pensar aquela ideia de que inicialmente havia os três poderes, ou a proposta de três poderes, executivo, legislativo, judiciário, e que o imperador vai propor um quarto poder. Beleza? Propor, né? Eu acho que propor talvez não seja a melhor frase, mas ele vai impor um quarto poder, que é a questão número 2, quando fala de quais poderes estão nas mãos do imperador, o moderador e o executivo. E, gente, a questão número 3 do Enem, tá bom? Fala um pouco daquela noite das garrafadas que eu comentei com vocês. Após o retorno de sua viagem a Minas, onde Dom Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante as quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cascos de garrafas jogadas das janelas. Então, os anos finais da Primeira República se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas e no Rio de Janeiro revela estímulos ao racismo, xenofobia, críticas ao federalismo, não, lembrando que o Brasil ele é, nessa época, unitário, repúdio ao republicanismo, também não era essa proposta, não havia uma discussão republicana na época, a não ser, enfim, nas províncias do norte, por exemplo, o movimento da Confederação do Equador, e questionamentos ao autoritarismo. Beleza? Então, galera, agora falando da aula 7, tá bom? Na aula 7, acredito que a questão mais importante seja essa questão número 1 da FUVEST, tá bom? Esse trecho do diário da inglesa Maria Graham refere-se à sua estada no Rio de Janeiro em 22 e foi escrito em 21 de janeiro desse mesmo ano. Essas anotações mostram alguns efeitos, tá bom? Então vamos ver do que eles estão falando. Fui à terra fazer compras com Glennie. Há muitas casas inglesas, tais como celeiros e armazéns não diferentes do que chamamos na Inglaterra de armazéns italianos, de secos e molhados, mas em geral os ingleses aqui vendem suas mercadorias em grosso a retalhismo nativos ou franceses. As ruas estão em geral repletas de mercadorias inglesas. A cada porta as palavras superfino de Londres saltam aos olhos, algodão estampado, panos largos, louça de barro, mas acima de tudo, ferragens de Birmingham. Pode-se obter um pouco mais caro do que em nossa terra nas lojas do Brasil. Então aqui falando que o preço das mercadorias inglesas são um pouco mais caras do que seria na própria Inglaterra. Então chegava muito barato no Brasil. A que melhor se encaixa é a letra C, porque, ó, da abertura dos portos às nações amigas, após a chegada da família real. Então, quando abre-se os portos, os ingleses começam a mandar produtos direto para o Brasil. Ah, mas por que não pode ser o Tratado de Comércio e Navegação? Poderia ter relação, mas olha o que fala aqui, ó. O Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que deu início à exportação de produtos do Brasil para a Inglaterra e eliminou a concorrência hispano-americana. Então, primeiro, eliminou a concorrência? Não, assim, praticamente elimina porque os produtos ingleses saem mais baratos, mas não chega a eliminar totalmente. Os produtos ingleses, eles chegavam ao Brasil de uma maneira muito fácil. E aqui,
que deu início à exportação dos produtos do Brasil à Inglaterra. Você tem uma exportação de produtos brasileiros para a Inglaterra por intermédio de Portugal. Mandava para Portugal e de Portugal mandava para a Inglaterra. Não foi o Tratado de Comércio e Navegação que começou com a ida de produtos do Brasil direto à Inglaterra. Ok? Isso aqui é um pouco mais simples, tá? É a letra D de dado do Enem. Então, o projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no alvará, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre as redes de comércio. É aqui faz referência ao Tratado de Comércio e Navegação. Então vamos lá, galera. Agora falar da aula 6, tá bom? Aqui das rebeliões coloniais. O 1 sobre a Revolução Pernambucana de 1817, tá? Eu acho que os dois exercícios são muito tranquilos. O texto trata da Revolução Pernambucana de 17. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes propuseram a independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e pessoas de camadas populares. Exatamente, tem esses três tipos de camada dentro da Revolução Pernambucana. E a 2 do Enem falando sobre a Conjuração Baiana. No contexto da crise do sistema colonial, esse movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. Perfeito, tá bom? É um movimento maciçamente popular, a Conjuração Baiana, diferente dos outros, diferentes da Inconfidência Mineira, que era um movimento mais elitista, tá bom? E tinha os ideários da Revolução Francesa. Alguns têm até referências, né, desses revolucionários baianos, desses conjurados baianos, que se vestiam de franceses no meio da Bahia, de tão influenciados que eles vão ser por essa cultura francesa. Ok? Então vamos lá, gente. Agora discutir um pouco da aula 5, tá bom? Sobre a sociedade mineradora. Na aula 5, a gente tem 3 exercícios. Eu, pessoalmente, acho o 1 e o 2 mais interessantes. O 3 é um exercício mais de decoreba. Eu explico para vocês o macete para resolver ele. E vamos lá. É preciso ressaltar que de todas as capitanias brasileiras, Minas era a mais urbanizada. Não havia ali hegemonia de um ou dois grandes centros. A região era repleta de vilas e arraiais, grandes e pequenos, em cujas ruas muita gente circulava. Então, aquela ideia de que em Minas Gerais você tem uma formação de uma sociedade mais urbana. O pessoal que vai para lá se concentra nas cidades para ou explorar as minas de ouro, Ouro Preto, por exemplo, que é hoje Ouro Preto, na época Vila Rica, fica exatamente do lado das minas de ouro. E as pessoas, funcionários públicos, artistas que vão circular nessa região, nessa cidade que vai se formar. Então, as regiões da América Portuguesa tiveram distintas lógicas de ocupação. Uma explicação para a especificidade da região descrita no texto está identificada na apropriação cultural das influências externas? Não. Produção manufatureira diante do exclusivo comercial? Também não. Não tem grande produção manufatureira em Minas Gerais. Insubordinação religiosa? Também não, muito pelo contrário. D. Fiscalização estatal diante das peculiaridades econômicas? Exato. E aí, autonomia administrativa diante de instituições metropolitanas? Muito pelo contrário, não havia autonomia. O que quer dizer com essa fiscalização estatal? Como você tem muita gente, primeiro que vai para a região, começa a produzir ouro, você tem a vinda de soldados, vinda de funcionários públicos, consequentemente os funcionários públicos vão consumir, e aí começa a vir gente para trabalhar na região, então você começa a adensar o local. Beleza? A 2, o trabalho escravo nas minas tinha singularidade, era uma realidade bem distinta das áreas agrícolas. O complexo meio social lhe permitia maior iniciativa e maior mobilidade. Tá? De fato, a sociedade mineradora você tem uma mobilidade muito maior do que você tem, por exemplo, na açucareira. Tá? Você tem a concessão de alforrias como uma prática de dominação. Como assim? Você chegava, o que um dono de uma mina fazia? A pessoa escravizada, ela costumava trabalhar praticamente a semana inteira. A única folga que ela tinha era no domingo, uma parte do dia. E muitas vezes esse escravizado ele circulava a região procurando minas abandonadas para pegar pequenos pedaços de ouro, ou mesmo para procurar alguma mina. Se ele achasse alguma mina e contasse para o seu senhor, era uma prática conceder a liberdade para essas pessoas, tá? Havia a ideia de pequenos, enfim, incentivos, pequenas quantidades de ouro dadas aos escravos muito produtivos, que depois compravam as alforrias.
Por que isso? Porque os senhores de escravos eram bonzinhos? Muito pelo contrário. Porque ele incentiva os seus escravizados a buscarem as minas de ouro, incentiva os seus escravizados a buscarem mais ouro em troca dessas pequenas quantidades. Então a alforria também como uma dominação, mas isso permite algum tipo de mobilidade social, tá? Aí, a letra C, a dinâmica da economia mineira no decorrer do século XVIII comportou o aumento do número das alforrias gratuitas ou condicionadas. Beleza? Condicionadas porque tem alguma condição, foi o que eu falei. Se você produzir tanto de ouro, você ganha alforria. Então, gente, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Falando agora da questão número 3, tá? Então, a questão número 3 é um pouco mais de decoreba, e aí eu vou dar uma dica para vocês sobre questões de revoltas coloniais, tá? Eu tô falando até 1822. Vocês têm que lembrar basicamente de 3 revoltas coloniais, isso cai pelo menos 80, 90% das questões. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, tá? E a Revolução Pernambucana. A mineira e a baiana no finalzinho do século XVIII e a pernambucana no comecinho do XIX. São as maiores revoltas, ou as mais importantes, as mais conhecidas revoltas separatistas do Brasil colonial, tá bom? Todas as outras, ou 95% das outras, elas vão ser revoltas nativistas, então revoltas com interesses específicos, contra impostos, contra algum problema. E são várias sobre os mais diversos motivos. Se vocês lembrarem das 3 que são separatistas, as outras ficam mais fáceis. Então, aqui, nesse trecho, tem uma revolta que é separatista. Então, a extrema miséria e carestia reinantes em Salvador no final do século XVIII foram episódios que colaboraram, respectivamente. Então, aqui a gente está falando sobre um episódio de miséria e carestia no final do século XVIII, que é justamente essa conjura dos alfaiates, que é um outro nome da conjuração baiana. Alfaiate, porque alguns dos líderes eram alfaiates, eram dessa profissão. Eram brancos pobres, negros libertos, mestiços, que estavam trabalhando nessa função de alfaiate, tá bom? Beleza. Inconfidência Mineira. Então, os protestos contra a implementação das casas de fundição e contra a cobrança do quinto. Não, não foi, beleza? Lembra que a Conferência Mineira já é no final do ciclo minerador, já na decadência. Então não tem como ser essa segunda, que é no começo do ciclo minerador, ok? Então, nos sobra como revolta, como conjura dos alfaiates aqui, a Guerra dos Mascates, elevação de Recife à condição de vila, sim, é uma briga que vai ter entre comerciantes e latifundiários em Recife. Revolta do Felipe dos Santos, sim, o minerador Felipe dos Santos vai se rebelar contra, junto com outros líderes locais, mas ele é o principal, contra a cobrança de quinto e a implementação das casas de fundição, e a conjuração dos alfaiates. Gente, é isso, eu espero que tenha ajudado pelo menos esse panorama pelos exercícios, tá bom? E qualquer coisa, vamos continuando por aí. Tá bom, gente? Um abraço a todos e todas.